Assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco, em nome de Jesus. Hoje o tema é domínio próprio, Deus Santo e Poder e Glória. Amados irmãos, Deus, Ele nos chama para viver uma novidade de vida. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo quando você nasce do Espírito. Quando você nasce do Espírito, você tem domínio próprio. E quando você nasce do Espírito, você já não está mais sobre o domínio do aio. Você já não está sobre mais o jugo da lei de Cristo. Por quê? Porque agora você tem o Espírito. O Espírito, ele te avisa o que você deve ou não fazer. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. Em outro versículo diz também, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Procurarei as coisas que me edificam. A palavra aí não se contradiz, mas ela diz em uma parte da Bíblia sobre domínio próprio. Não deixarei que nada me domine. Não deixarei que nada venha me dominar. Por quê? Porque eu tenho o Espírito. E quando, na outra parte, me achegarei nas coisas que edificam. Então, você tem domínio próprio. Mas nem tudo é lícito. Porque tem coisas que se você for lá, sua mão pegar para experimentar, para tocar, ela vai te escandalizar. Tem lugares que se você for, o teu pé te escandalizará. Quem crê da glória a Deus? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu sou um vaso de barro. O Evangelho é domínio próprio. As pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas que não têm o Espírito, em 1 Pedro 4,4 vai dizer que elas andam no desenfreamento da dissolução. Elas andam no desenfreamento da libertinagem. O desenfreamento é a falta de controle, é a falta de moderação, é a falta de domínio. Porque nós somos salvos pela graça. Quando você entende isso, o Evangelho, então, ele é libertador. Jesus disse, eles não entram no reino dos céus. E também não deixam ninguém entrar. Atam fardos pesados, mas eles nem com o dedo querem mover esses fardos. O Evangelho não é uma bolha.
O Evangelho é novidade de vida. Vontade boa, perfeita e agradável. A porta se torna estreita por causa da falta de domínio. Não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, moderação e amor. Então nenhuma condenação, Romanos 8, 28, há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Não há condenação se você está no Espírito. Quem está no Espírito anda no freio, aleluia, da sua carne. Quando a sua carne quer as orgias, as dissoluções, o teu espírito, ele freia as tuas próprias vontades e fica agora as vontades de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é o juízo, que te dará vida e vida longa, prolongará os seus dias na terra. Então já nós não estamos debaixo do aio. Santificação não é uma coisa dificílima. Santificação é algo simples. É fugir da corrupção do mundo e levar a palavra de Deus aos aflitos, aos necessitados. Santificação, Deus santo e poder e glória, ela foge dos costumes, é oposto aos costumes mundanos. E Deus te chama para viver agora em novidade de vida, aleluia, porque se você se inclinar para o Espírito, você colherá Espírito e vida, mas se você se inclinar para a carne, você colherá muitas aflições e colherá a morte. Para você ter uma vida saudável, uma vida, aleluia, saudável, tanto fisicamente e espiritualmente, você precisa estar no novo nascimento em espírito. Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que o homem venha nascer da água e do Espírito, para que ele venha entrar no reino dos céus. E Nicodemos perguntou para Jesus: Senhor, eu posso tornar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, aleluia, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é filho de Deus. E tornamos filhos de Deus quando aceitamos Cristo Jesus como nosso único e Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele te dará domínio próprio. Você que não tem controle, aleluia, não pode ver um bar que você enche a cara. Jesus te dará o domínio próprio, e foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você que não pode ver, aleluia, Deus santo e poder e glória, nada que... Você que não pode ver droga, que você enche ali, mergulha na droga, Jesus te libertará, porque não te convém essa coisa forte na sua vida, porque te escandaliza. Tudo que te escandaliza é pecado. Arranca fora da sua vida. Então Jesus disse: não beber bebida forte, porque a bebida forte te embebedará e te escandalizará. Paulo diz para Timóteo: bebe também um pouco de vinho por causa das suas muitas enfermidades. O que é isso? Domínio próprio. Agora não beberemos bebida forte, disse
a palavra de Deus. Davi libera o povo, dá um bom pedaço de carne e um bom frasco de vinho. E eles se alegram. Disse Deus para Salomão: come o teu pão com alegria de coração, bebe o teu vinho. Goza a vida com a mulher que amas. Porque essa é a porção que Deus te deu debaixo do sol, debaixo do teu trabalho. Que você tem trabalhado para mim. A vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa. Deus quer salvar todos os homens. Você fica pondo um evangelho numa bolha e achando que Deus só quer salvar 3, 4, 10 pessoas. Mas ele disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido do Senhor. Geração eleita. Porém, quando ele diz porta estreita e porta larga, a porta estreita, em comparação com a porta larga, é poucas pessoas que passam, em comparação às pessoas que passam pela porta larga. Mas não quer dizer que são poucas pessoas. Numa geração, pode ser pessoas mais perdidas do que salvas. Mas essa geração que nós vivemos pode ser a geração que será mais pessoas salvas do que pessoas perdidas. Porque em Romanos 10 vai dizer: não diga em teu coração quem subirá ao abismo, ou quem descerá ao abismo, ou quem subirá ao céu. Porque como crerão se não tem quem pregue? E como pregarão se Deus não enviar? Disse Barnabé e Paulo: nós pregamos para os judeus e os judeus não nos aceitou. Porém agora nós iremos até os gentios, porque ele mesmo disse: eu fiz de vocês luz dos gentios, para a salvação deles. Então a responsabilidade de pregar a palavra é muito séria. A responsabilidade de nós anunciarmos a palavra da salvação é coisa séria, porque ela pode gerar a sua salvação ou a sua condenação. Porque tem gente que prega para aparecer. Tem gente que quer aparecer, quer pegar uma caroninha para ficar famoso, mas Deus não está com você. Outros pregam por porfia, outros pregam por fingimento, outros pregam por torpe ganância, mas uns pregam por boa fé. Teu santo poder e glória. Ele disse: Deus não retarda a sua promessa, por mais que muitos a tenham por tardia, mas a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. O arrependimento é quando você reconhece os seus pecados e você tem o desejo dentro de si de querer mudar, a largar a sua vida errônea, sem juízo, e agora viver uma vida de domínio sobre o teu corpo, o teu caráter, as suas atitudes. Porque quem convence o homem do pecado
é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tira a vontade que você tem de pecar. O Espírito Santo, ele te livra dos laços de morte. Ele não tira o teu desejo de namorar. Ele não tira o teu desejo de casar. O Espírito Santo, ele tirará os desejos da corruptibilidade, da corrupção, que te traz um abismo e que gerará outro abismo na sua vida e trará sofrimento, destruição, porque o pecado engana e destrói. O Espírito Santo entrará na tua vida e te dará a paz, te dará a alegria, te dará o domínio, te dará a fidelidade. Você será uma pessoa fiel com os seus amigos. Você será uma pessoa fiel no seu relacionamento, porque é o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, domínio próprio, mansidão, amor. Benignidade, verdade e justiça é o fruto do Espírito. Agora, unção, Deus não vai te dar porque você quer ser famoso. Deus não vai te dar unção porque você quer ser grande. Deus, ele vai te dar unção se você quer realmente a salvação sua e a salvação das pessoas. Então, Deus te dará unção para libertar os cativos, os oprimidos, os cegos, aleluia, e darei poder a vocês para curar os leprosos, expulsar os demônios, aleluia, ressuscitar os mortos, porque esse poder não é para a sua glória, mas é para a salvação, porque vocês são luz dos gentios. Quem crê da glória a Deus? Deus santo, de maravilha, domínio próprio. Muitas pessoas procuram se libertar dos vícios. Muitas pessoas procuram se libertar das drogas. Muitas pessoas procuram se libertar das crises de ansiedade, depressões, opressões. E eu falo para você que a libertação está no domínio próprio, e domínio próprio o Espírito de Deus te dará. O Espírito da alegria, porque ninguém, meus irmãos, pode ser salvo se não tiver a graça. A Bíblia diz que não tem um sequer que não peque. Deus cerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos que creem no Senhor Jesus Cristo e que aceitam o domínio próprio. Então tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. A Bíblia não tem uma regra dizendo para você, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais isso, não pode mais isso. É sobre você ser liberto. É sobre domínio próprio. É sobre a sua fé. Ele disse para aquela mulher, mulher, grande é a sua fé te salvou. Ele disse para aquele homem, eu nunca vi tamanha fé igual desse centurião. Ele disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas apenas com uma palavra eu creio. Se o Senhor disser, o meu criado será curado. E Jesus está vendo a fé dele.
Está vendo a fé dele. Jesus não veio pregar regra atrás de regra. Isso não é evangelho. Jesus não veio apontar o dedo, julgar. Jesus veio te ensinar o domínio próprio, o juízo, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não deixarei vocês órfãos. Subirei meu Pai e vos enviarei o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo. E Paulo acrescenta: quem tem o Espírito Santo, esse tal é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Quer ter o Espírito Santo? Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, que é o caminho, a verdade e a vida, e tenha domínio próprio. Então Jesus tem que estar sendo o Senhor, Salvador da sua vida. E você chegará a Deus mediante a Jesus. Tem gente que coloca Deus e esquece de Jesus. Não existe isso. Não existe. Você colocar Deus e querer chegar a Deus sem Jesus, sem colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não se achegará a Deus. Você só consegue se achegar a Deus se você colocar Cristo como cabeça da sua vida. Ele é o cabeça da igreja, nós somos um corpo. O ministério do Espírito Santo em Cristo é muito mais glorioso do que o ministério do Velho Testamento. Está escrito. O ministério do Espírito é muito mais glorioso do que o Antigo Testamento. Porque em Cristo nós somos aperfeiçoados. Você não vê Paulo desviando para a direita e nem para a esquerda. Você não vê Pedro desviando para a direita e nem para a esquerda. Você vê eles aperfeiçoados na nova aliança, em Cristo, na rocha eterna. Porque essa é a nova aliança, é o aperfeiçoamento. Ou seja, Deus fortaleceu o seu povo. Arrancou as vaidades de reis, da soberba, da vanglória, e ensinou a eles: querem ser grandes? Lava os pés uns dos outros. Quer ser exaltado? Tem que ser humilde, porque diante da honra, diante da humildade, vai a honra. Então eles foram aperfeiçoados, 2 Coríntios capítulo 7, deixamos as obras da imundícia da carne, se purificamos da nossa imundícia da carne. E agora seremos aperfeiçoados na santificação em Cristo. É o domínio próprio. Então, a pessoa que está no céu, os anjos pecaram lá. Você que foi salvo, você pode pecar no céu? É muito difícil disso acontecer. Por quê? Porque agora você está no ministério mais glorioso. O ministério em Cristo. Você foi aperfeiçoado em Cristo. A nova aliança. Chegando lá, você vai ver o inferno
Deus te mostrará o inferno. Deus te mostrará pessoas que estão sofrendo lá. Como mostrou para Lázaro, ele viu o rico no inferno e o rico pedia a Lázaro que molhasse a ponta da língua dele, porque ele estava morrendo de sede naquela tormenta. E Abraão disse: rico, quem está aqui no paraíso não pode passar para ir para o inferno, para o Hades. E quem está aí no Hades não pode passar para o céu. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta da língua dele, de água. Ele pedia pelo menos uma gota d'água. Não pode passar para cá. E nem daí. E nem de cá para lá. Por isso que não tem como pecar no céu como os anjos. Deus encontrou loucura nos anjos. Não tem como pecar lá. Uma vez salvo. Porque agora você foi educado e aperfeiçoado no novo ministério. E que nós venhamos estar irrepreensíveis, já encerro aqui, até na vinda de Cristo. Irrepreensíveis não perante os homens, mas irrepreensíveis perante Deus. Porque perante os homens, nós nunca estaremos irrepreensíveis. Mas perante a Deus torna-se aquilo que é impossível para nós, que é a salvação, torna-se possível mediante o amor, a benignidade e o dom, o presente gratuito de Deus. Torna-se possível. Jesus, é impossível. Jesus pregando para eles. É mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico coloca sua confiança não em Deus, mas nas riquezas, não generalizando. Eles falam de Jesus, é impossível ser salvo. E Jesus disse, parece impossível para vocês, mas para Deus torna-se possível. Porque a lei que eu estou apresentando aqui é para os soberbos, os insubordinados, os incrédulos, os parricidas, os homicidas. Mas eu estou levantando uns apóstolos, que vão pregar para vocês a graça e a verdade. Levantarei Paulo, e ele muito padecerá pelo meu nome, mas é vaso escolhido. Levantarei Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus santo tem poder e glória. Levantarei João, até a terceira idade. Pregou, teve revelações na ilha de Pátio. Deus santo tem poder e glória. Repare que Cristo, ele veio pregando, estabelecendo uma lei com cetro de ferro. Porque a impiedade era grande, a idolatria era grande, os romanos dominavam sobre Israel. E ele precisava estabelecer uma lei para que não virasse bagunça e para que eles não viessem perder o domínio. Por isso já não estamos debaixo da lei do aio, mas estamos debaixo da novidade de vida. Domínio próprio. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se você continua xingando, continua mentindo, continua guardando inimizade, continua fazendo mal ao próximo, você tem que agir com juízo e justiça perante a palavra.